Oi, turma, tudo bem? Ó, hoje a aula nossa, a gente vai continuar a matéria de citologia e a gente vai começar a ver algumas organelas. Dentro delas, o retículo endoplasmático, tanto rugoso quanto liso, complexo de Golgi e os lisossomos, tá? Uma aula um pouco mais rápida, um pouco mais curta comparado com as outras, até porque eu andei conversando com alguns alunos e vocês comentaram disso, de que as aulas estavam muito extensas e tudo mais. Então, para facilitar, a gente vai fazer o mais breve possível. Então, nessa imagem, eu já coloco ela mais para instigar vocês, porque o meu objetivo é que até no final de todas essas aulas de organelas, vocês consigam olhar para uma imagem dessa, identificar todas as estruturas presentes e também quais as funções que cada uma desempenha, tá? Então, por enquanto, a gente não vai sair nomeando uma figura dessa completa, nem nada. A gente vai ver parte por parte. E no final a gente junta tudo numa. Seria como um resumão, tá? Mas seria mais para revisar tudo e colar todos esses conteúdos que a gente está vendo de forma fragmentada. Então, só para relembrar, o que vão ser as organelas celulares? Elas vão ser estruturas que vão estar dentro do citoplasma, são estruturas membranosas, ou seja, elas estão principalmente ou somente em células eucariontes, tá? E cada uma tem uma função separada e elas trabalham todas em conjunto, uma vai estar associada à outra, para que a célula funcione certinho, o tecido, enfim, o ser vivo aconteça, tá? Então, de organela, a gente pode citar os ribossomos, as mitocôndrias, o complexo de Golgi, o retículo, os lipossomos, os centríolos, também entra como organela, o vacúolo das células vegetais. Tudo isso são organelas, tá? A primeira que a gente vai estudar é a mitocôndria. Elas vão estar presentes em todos os seres eucariontes. Elas são constituídas de duas membranas, então a mitocôndria ela tem a membrana externa e a membrana interna. A membrana externa dela é lisa, a membrana interna, que é de dentro, ela é toda enrugada, toda dobrada e ela forma como se fosse prateleiras, tá? Essas prateleiras a gente vai chamar de cristas mitocondriais. Além disso, dentro da mitocôndria vai ter um líquido que a gente vai chamar de matriz mitocondrial, e dentro desse líquido, a gente, além de substâncias, enzimas e tudo mais, a gente vai encontrar o DNA mitocondrial. A mitocôndria e os cloroplastos são as únicas organelas que possuem DNA próprio, tá? E elas também têm a capacidade de autorreplicação, principalmente as mitocôndrias. Uma curiosidade até importante de se comentar é que durante a fecundação, as nossas mitocôndrias, as mitocôndrias do zigoto, elas são todas da mãe. Então, o DNA mitocondrial, ele é 100% DNA maternal. Ele é igualzinho da mãe. O DNA do pai, por que não entra no zigoto? Porque ele fica na cauda do espermatozoide, tá? E esse espermatozoide, quando ele vai entrar para o dentro do óvulo, ele não entra com a cauda. Ela fica presa na superfície. Que mais? Ele vai ter ribossomos lá dentro para fazer a síntese proteica e tudo mais. E a função da mitocôndria é de produzir ATPs. Esse processo de produção de ATP é o que a gente chama de respiração celular. A respiração celular ela acontece em praticamente 3 etapas, que seria a glicólise, ciclo de Krebs e a cadeia fosforilativa. Essas 3 etapas a gente vai ver daqui um mês e meio, que é na parte de bioquímica celular, tá? Num plano geral, como que seria a mitocôndria? Essa micrografia seria a mitocôndria vista através de uma micrografia eletrônica de transmissão. Então você consegue ver todas essas dobraduras, ou esses dobramentos internos da mitocôndria. E nesse esquema animado, a gente já consegue identificar todos os componentes dela. Então a gente vai ter o DNA mitocondrial, os ribossomos, a matriz, as cristas e as duas membranas, tá?
E tem também esse espaço formado entre as duas membranas, porque quando a gente for falar de como se forma o ATP, esse espaço ele vai ser importante porque ele vai armazenar alguma coisa, tá? Que são os elétrons. Mais pra frente a gente fala disso. Com relação aos cloroplastos, são organelas presentes em células vegetais, principalmente não, nas células das plantas e das algas, tá? Ele também é revestido por duas membranas. Dentro do seu exterior, o líquido, a gente vai chamar ele de estroma. E ele também possui enzimas, ribossomos e DNA próprio. Qual que é a diferença? Se a mitocôndria produzir ATP, o cloroplasto ele vai produzir glicose. Lembra que as plantas fazem fotossíntese, recebem luz do sol e tudo mais? Essa reação química da fotossíntese, ela ocorre dentro dos cloroplastos, tá? Por isso que dentro do cloroplasto, ele vai ter umas estruturas que vão parecer moedinhas, que a gente vai chamar de grânulos, grana, aliás. E essa grana, ela é toda organizada em tilacoides. A grânula é uma pilha de moedinhas e cada moedinha dessa vai se chamar tilacoide. Dentro desse tilacoide vai estar o pigmento verde, que é a clorofila, que é o pigmento que vai receber a energia do sol e usar ela para transformar todos essas substâncias em uma molécula orgânica que é a glicose. Que mais que eu posso... Acho que de cloroplasto, acho que só tem isso. Aí aqui a gente tem a estrutura de como é esse cloroplasto. A imagem anterior, que eu esqueci, tem que voltar, é uma micrografia eletrônica, tá? De varredura não, perdão, de transmissão. Então você consegue ver ela, a metade do cloroplasto como é. Perceba que cada faixa preta dessa é um grânulo. É um grano ou grânulo, tá? E dentro desses risquinhos, cada risquinho é um tilacoide. E aqui a gente vê um esquema tridimensional aberto, onde dá para você enxergar certinho como que é por dentro do cloroplasto. Com relação aos ribossomos, ou o RNA ribossômico, ele é diferente entre procariontes e eucariontes, tá? Um vai ser maior, o outro vai ser menor, porém a função é a mesma, é a síntese de proteica. Quando eu falo que eles são diferentes em maior e menor, não vão confundir com essa imagem de cima, tá? Essa imagem de cima ela tá mostrando o ribossomo se formando. Ele é feito por duas porções, a subunidade menor e a subunidade maior. Elas vêm, se conectam e aí formam o ribossomo. Que mais? Ele vai ler o RNA mensageiro e junto com o RNA transportador vai formar a proteína. Ele pode estar sendo encontrado no citoplasma, dentro da mitocôndria, dentro do cloroplasto e também no retículo endoplasmático rugoso fixado na sua parede, tá? Por isso, inclusive, que o retículo recebe esse nome de rugoso. Aqui das imagens, já comentei um pouco, a imagem de baixo é onde a gente encontra esses ribossomos. Agora, com relação ao retículo endoplasmático, ele é um conjunto de tubos que vai formar uma rede de tubos, de canais, que são todos conectados. Usualmente ele está próximo ou conectado até ao núcleo e pode ou não ter esses ribossomos aderidos à sua parede. Quando tem os ribossomos, é rugoso, quando não tem, é o retículo endoplasmático liso, tá? Relacionado à sua função, o rugoso ele vai sintetizar e transportar as proteínas. Já o retículo liso, ele vai fazer a síntese de lipídios, hormônios e também vai atuar na degradação. Ai, tá difícil, eu tô enrolando a língua. Ele vai atuar na degradação de toxinas, tá? Então, quando a gente, por exemplo, células do fígado, que atuam na eliminação do álcool do corpo, elas são ricas em retículo endoplasmático liso. Glândulas que produzem hormônios, igual a glândula da tireoide, ou até as nossas gônadas sexuais, testículo e ovário. Também as células de lá vai ter bastante retículo liso, porque elas precisam produzir os hormônios sexuais, tá?
Agora, quando é para produção proteica, aí a porção do retículo endoplasmático rugoso vai ser mais avantajada. E aqui a gente tem um esquema de como que se dá isso, tá? Perceba que os canais, tanto o retículo liso quanto o rugoso, eles acabam sendo conectados. O rugoso fica um pouquinho mais perto do núcleo. Não é uma regra, mas geralmente é assim que é estruturado na célula. E aqui a gente tem uma micrografia onde dá para perceber onde tem o retículo endoplasmático rugoso. Perceba que ele é todo cheio de pontilhado, que são os ribossomos. E depois esse monte de feixes, bolinha, que são os canais do retículo liso, que quando foi fazer o corte da lâmina, acabou cortando esse retículo endoplasmático, tá? Com relação à síntese proteica, como que ela vai funcionar? Você tem o ribossomo, ele vai estar ali solto no citoplasma. Esse ribossomo, ele vai aderir à parede do retículo endoplasmático rugoso, vai receber o RNA mensageiro. Junto com esses dois RNAs vem depois os RNAs transportadores, trazendo os aminoácidos para formar a proteína. E ali, coladinho nessa parede do retículo endoplasmático, ele vai começar a sintetizar a proteína. Então, esses RNAs passam por fora do retículo e através de um poro, ou seja, um buraco nessa parede do retículo endoplasmático, esse ribossomo vai fazendo a proteína e jogando para dentro desse canal, tá? Imagina que seria como se isso aqui fosse a parede do retículo endoplasmático, aí eu vou ter como que eu posso colocar? Um ribossomo que iria conectar aqui, e tudo que ele iria fazer, ele ia jogar para esse lado, que seria dentro do retículo endoplasmático, tá? Ali dentro do retículo endoplasmático, ele vai formando a proteína, e depois ele embala ela e manda para o complexo de Golgi. O complexo de Golgi, ele vai ser formado por várias bolsas achatadas, conectadas também a vários canais. Ele vai ter um lado que ele recebe as vesículas do retículo endoplasmático, tanto liso quanto rugoso, que é a face cis, que a gente chama. Essas proteínas e todas essas substâncias que vêm para o complexo de Golgi, a gente fala que elas são maduradas ali dentro, porque esse complexo, além dele armazenar substâncias, proteínas, enzimas, ele vai trabalhar elas, então ele madura elas, se for necessário ele insere alguma substância. Então, por exemplo, tem uma reação ali dentro que é a glicosilação, que é a adição de açúcares a uma proteína. E com isso ele pode pegar uma proteína de estrutura terciária e transformar ela em quaternária, e aí deixar a proteína ativa, tá? Então, a função do complexo de Golgi, além de armazenar e transportar substâncias, é de madurar ou de transformar e ativar muitas enzimas, muitas proteínas. Depois disso, ele vai embalar essas substâncias e vai enviar elas pela face trans, que seria do outro lado, seja para o exterior da célula, seja para o citossol, enfim, para onde essa substância tiver que ir, tá? Que mais? E nas células vegetais, é no complexo de Golgi que vai formar os açúcares da parede celular, que seria a pectina e a hemicelulose. E depois elas são secretadas para fora. Aí aqui a gente tem um esquema e uma micrografia do complexo de Golgi. Percebe que tem a face cis, que ela vai receber as vesículas, e a face trans, que é da onde ela vai enviar as vesículas. Todas essas cisternas que a gente pode chamar é onde as enzimas, substâncias vão ser armazenadas, maduradas e tudo mais. E depois a gente tem essas vesículas que são, como posso colocar, liberadas por ele, tá? Aqui a gente tem um exemplo de como o complexo de Golgi pode ajudar uma célula. Então, a gente tem o espermatozoide, e no ápice desse espermatozoide ele vai ter uma região que a gente chama de acrosoma,
que é uma região ou um bolsão de enzimas digestivas que tem como função derreter ou, enfim, romper a zona pelúcida. O que é essa zona pelúcida? Ela é uma barreira criada pelo óvulo de glicoproteínas, então são proteínas de açúcares, que ela protege o óvulo, principalmente de ser fecundado por qualquer coisa. Ele vai selecionar o espermatozoide correto, certo? Aliás, não é o certo. Ele, enfim, ele faz essa seleção e ele tem uma alta especificidade. E para o espermatozoide chegar dentro do óvulo e conseguir realizar a fecundação, ele precisa vencer essa zona pelúcida. E para isso, ele precisa dessas enzimas digestivas que formam um acrossoma. Quem é responsável por essas enzimas? O complexo de Golgi, tá? É ele que vai liberar todas essas vesículas, elas vão se acumular ali no ápice da célula, vai formar esse bolsão e aí dá origem ao acrossoma, tá? Então aqui vocês têm uma ideia de como que funciona o complexo de Golgi. Agora, essas vesículas digestivas, ela tem um nome. Elas chamam lisossomos, tá? Então, são pequenas bolsinhas, ou bolhas. Elas também são membranosas, elas têm aquela bicamada fosfolipídica circulando elas. Elas vão conter enzimas digestivas e elas servem tanto para digestão quanto para eliminação de patógenos e tudo, e para também secretar substâncias fora da célula. Aqui a gente tem um esqueminha de como ela dá para ver a membrana dele e tudo mais, as enzimas ali dentro. Uma curiosidade do lisossomo é que ele possui enzimas digestivas dentro dele, porém essas enzimas não digerem a própria membrana do lisossomo. Por que isso ainda isso acontece? Os cientistas não sabem, tá? Ainda é uma incógnita para eles. Para vocês terem ideia, a membrana deles vão possuir bombas ativas de hidrogênio e de cloro. Então elas vão pegar todo o hidrogênio e o cloro do citoplasma e bombear para dentro do lisossoma. E com isso ele vai fazer um pH extremamente ácido, porque essas duas substâncias vão formar o ácido clorídrico, que é o HCl. Esse pH ácido ele vai ser por volta de 4,8. E, para você ter ideia, o citossol da célula, que é neutro, ele tem um pH de 7, ou 7,2 no máximo. Qual que é a consequência disso? As enzimas digestivas, elas ficam ativas em pH ácido, ou seja, 4,8 vai ativar elas. Se essas enzimas digestivas escaparem para o citoplasma, elas não funcionam. Lembra que no funcionamento de enzimas, elas atuam mediante o pH, mediante a quantidade de substrato e mediante também a temperatura. Então essa jogada de pH diferente é um mecanismo que a célula criou para que ela não sofra acidentes. Porque imagina, se você tem o lisossomo cheio de enzima digestiva, isso é uma bomba. Se explodir dentro da sua célula, perto do núcleo, perto de uma mitocôndria, enfim, perto de qualquer coisa, ele iria digerir essa célula, ele iria destruir ela mesma. Então o que acontece? Ela criou esse sistema onde a enzima digestiva só vai funcionar se tiver nesse pH de 4,8 e caso essa vesícula, esse lisossoma, rompa, vai para o citoplasma, que tem um pH de 7, e aí a enzima não funciona, não digere. Consequentemente, sua célula fica protegida de possíveis acidentes, tá? Então, mais uma jogada extremamente inteligente da natureza. Aqui a gente tem o ciclo de como funciona esse lisossoma, tá? Então a gente vai ter ali a fagocitose ou a pinocitose, vai formar um fagossoma ou um pinossoma. Esse fagossoma vai se fundir com os lisossomas primários, várias bolinhas pequenininhas, cheias de enzimas digestivas. Elas vão se fundir com esse fagossoma e aí vai gerar um lisossoma secundário ou um vacúolo digestivo. É o mesmo nome para a mesma estrutura, tá?
Esse vacúolo digestivo vai fazer toda a digestão dessa substância. O que foi quebrado, o que vai ser útil para a gente, atravessa a membrana e é levado para o citossol, que vai ser utilizado para formar novas estruturas ou para formar ATP. E o que não for mais utilizado, que seria lixo, vai ser formado o vacúolo residual. Então esse vacúolo digestivo, depois que sai todas as substâncias, ele vira um vacúolo residual, cheio de lixo. E aí a célula vai expulsar ele pelo que a gente chama de defecação celular ou plasmocitose. Tem o nome no esqueminha ali da frente, tá? Outra função do nosso lisossoma é a função autofágica. Ou seja, as nossas células, elas podem estar sempre se multiplicando, se renovando. Por exemplo, as células da pele, elas fazem isso. Elas estão em constante divisão celular porque elas têm um período de vida muito curto. Porém, a gente tem células também que não têm tanta... Como que eu posso falar? Tanta reposição. Por exemplo, tem neurônios que se formam na nossa embriogênese, ou seja, quando a gente ainda é feto, e eles estão vivos até hoje. Então, são 20, 30, 50, 70 anos a mesma célula viva. Para essa célula se manter saudável, ela precisa ir renovando as suas estruturas. E aí entra a função do lisossoma, tá? Que é a função autofágica. Se a função de digerir alimentos é a função heterofágica, essa segunda função, que ela digere coisas dela mesma, é autofágica. Como que vai funcionar? A estrutura que está velha, está debilitada, está deficiente, ela vai ser envolta por uma membrana. Essa membrana se funde com os lisossomos primários, vai formar um lisossoma secundário ou um vacúolo autofágico, vai destruir, vai fazer a digestão dessa organela, dessa estrutura, e aí o que for útil é mandado para o citossol, o que não for útil forma o vacúolo residual e é expulso da célula, tá? Por que é importante isso? Porque você vai rejuvenescendo sua célula e você não fica debilitado. Para vocês terem ideia, os neurônios fazem isso a cada 3 meses, já as células do fígado passam por esse processo a cada 1 semana. Dentro do mundo animal, a gente tem exemplos também de metamorfose. Então, uma questão que sempre cai em vestibular, tudo, e é legal de saber, é como o sapo sai de girino e vira um animal adulto. Quando ele é girino, vocês lembram, ele tem uma cauda, e adulto ele quase não tem nada, não tem cauda. Isso é por conta da ação dos lisossomas, tá? Os lisossomas, eles vão digerindo e destruindo todo aquele tecido da cauda e, consequentemente, vai reduzindo, tá? Então não é que o girino larga a cauda em algum momento, ele corta a cauda, enfim, ele perde. Ele vai se autodestruindo. Aqui tem esse gráfico que vocês vão ver o eixo X é o comprimento da cauda. Então a gente pode ter ali o comprimento de 100% e o comprimento de 0. E também a concentração de enzimas, que seriam as enzimas digestivas que estariam dentro do lisossoma. Então essa curva, ela indica que conforme a cauda diminui, o número de enzimas aumenta, ou seja, o número de lisossomas, o número de atuação deles está aumentando, tá? Então, conforme a cauda diminui, a minha concentração de enzimas aumenta, porque elas estão digerindo essa cauda, tá? Gente, a aula foi essa, eu espero que ela tenha ficado curta, seja breve. Me avisem se estiverem com dificuldade e também logo vou mandar um questionário sobre as aulas, a forma que eu estou fazendo os vídeos e tudo mais. Bons estudos, fiquem em casa, se protejam e eu espero que logo a gente esteja de volta, tá? Tchau, tchau!